algo para nós. Não digas que a grandeza de Deus te dispensa do bem a realizar. Deus é a luz do universo, mas podes acender uma vela e clarear o caminho para muita gente dentro da noite. Deus é o amor, entretanto, onde a necessidade apareça, guardas o privilégio de oferecer a migalha de socorro que comece a restaurar o equilíbrio da vida. Lembremo-nos de que Deus pode fazer tudo, mas reservou-nos algo para realizar por nós mesmos, de modo a sermos dignos de seu nome. Emmanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em reunião da noite de 8 de agosto de 1979, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta quinta-feira, hoje dia 9 do mês de dezembro do ano de 2021. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, todos com saúde, graças a Deus, para darmos continuidade aos nossos estudos em torno do Evangelho do Cristo Jesus. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando, como costumeiramente nós fazemos, aos amigos que assim desejarem, não se esquecerem do seu copo d'água ou da sua garrafa d'água. Deixe aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da mesma ao final do nosso culto. Então vamos todos, neste momento, acerenar os nossos corações, fechar os nossos olhos e endereçarmos o nosso pensamento até Jesus, o amigo fiel, o companheiro de sempre. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos fazemos presentes nesta sala virtual, sob as luzes do Teu Evangelho, Senhor, para darmos continuidade aos nossos estudos em todos os cultos que vimos realizando em cada manhã. Que tudo isso, Senhor, que nós estamos lendo, que nós estamos comentando, que estamos estudando juntos, sirvam para o engrandecimento, sirva para o esclarecimento de nossas almas, que possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos optar pelo bem. Abençoe, Senhor, a cada irmão e irmã presentes nesta sala virtual neste momento. Abençoe os nossos lares e as nossas famílias e envolva, Senhor, a cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós. Guia-nos, Senhor, por misericórdia, pelos caminhos do amor, da verdade e da vida. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a vossa permissão para iniciarmos o nosso culto do Evangelho segundo o Espiritismo na manhã desta quinta-feira. Que assim seja. Bem, amigos, espero que estejam todos bem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ampare sempre. Nós abrimos o Evangelho ao acaso, aqui agora há pouco, e abrimos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, mais especificamente no item 5, uma passagem evangélica anotada pelos evangelistas Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22, e no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Então vamos lá. Dai a César o que é de César. Uma frase muito famosa de Jesus, E que está muito presente, principalmente nos nossos dias atuais, Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro
e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: de César. Então lhes disse Jesus: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. Mateus 22, Marcos 12. Ora, os fariseus, eles vinham sempre tentando pegar Jesus pelo pé, Eles queriam a todo custo, só um minutinho. Esperando o nosso irmão passar aqui na rua, que ele também precisa ganhar o pão dele de cada dia, Bom, então os fariseus tentavam a todo custo pegar Jesus pelo pé, ou pegar Jesus desprevenido, Nessa passagem, Jesus deve ter falado algumas coisas para eles e eles se afastaram. E logo retornaram com seus discípulos junto aos herodianos. Quem eram os herodianos? Era a guarda pessoal de Herodes, Herodes Antipas, que era, vamos dizer assim, o rei dos judeus. Só que Jerusalém, a Judéia naquela época, a Palestina como um todo, estava dominada pelos romanos. Então ele era um rei fictício, vamos dizer assim. Porque quem mandava mesmo naquele pedaço lá era Roma, certo? Então, e eles tinham ódio, verdadeiro ódio dos romanos. Então o que eles idealizaram? Falaram, nós vamos matar logo aqui 2 coelhos com a cajadada só, Nós vamos nos livrar desse impostor, desse revolucionário, porque dependendo do que ele falar, os herodianos já vão levar ele preso, certo? E a gente também dá uma lição nesses romanos insolentes, vamos dizer assim. Então, eles querendo pegar Jesus pelo pé, lança uma pergunta no rosto do Senhor, Dize-nos, e olha a hipocrisia, sabemos que dizes a verdade, não é? Eles não falam isso antes de fazerem a pergunta, Aqui, ó, mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém. Ou seja, eles passam um melzinho ali na chupeta, mas depois enfiam a faca, Então dize-nos, é lícito pagarmos tributos a César? Porque dependendo da resposta que Jesus desse, ele já iria ser levado imediatamente preso. Porque aí eles conseguiriam se livrar do Senhor a todo custo, porque eles queriam eliminar Jesus da face da terra. Porque Jesus vivia pegando no pé deles também, mas afrontando as mentiras deles, dizendo a verdade, esfregando a verdade na cara deles. Ou seja, o Senhor, de certa forma, os humilhava diante da população, porque Jesus fazia ver que eles eram apenas hipócritas, que eles viviam de hipocrisia, que eles eram túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, conforme Jesus já houvera dito antes. Então, eles tinham como principal objetivo eliminar Jesus, calar Jesus, Então, o que acontece? Eles fazem essa pergunta para o Senhor. É-nos lícito pagar tributos a César? Por quê? O que vai acontecer?
eles eram um povo que estava sob o domínio dos romanos, né? E aqueles tributos eram pagos para o Império Romano, né? Aquele dinheiro era revestido para o Império Romano e não para eles. Então eles tinham verdadeira ojeriza disso, né? Mas eles também não gostavam de Jesus porque Jesus abria os olhos da população. Jesus, né, fazia com que as pessoas, né, compreendessem mais a verdade, né? Então o que acontece? Eles, né, queriam a todo custo calar Jesus, né? Então eles fazem essa pegadinha do Faustão aí, né? Fazem essa pegadinha porque dependendo da resposta dele, eles iriam pegá-lo. Mas Jesus já sabia, né? O erro deles era tentar enganar Jesus, como se espírito inferior pudesse enganar um espírito de luz, né? Jesus já sabia o que se passava na mente deles. Jesus já sabia das armadilhas que eles viviam armando para que ele caísse, né? Coitado deles, né? Então Jesus, né, de cara já chama eles novamente, né? Hipócritas, por que me tentais? Né? Mostrai-me cá uma moeda que se usa para pagar o tributo. Aí eles deram, né? Algumas traduções a gente vai ver a expressão denário. Então eles deram um denário, outras traduções vai ter a palavra dinheiro, certo? Então Jesus pega aquela moeda, como ali era uma colônia romana, o dinheiro que circulava ali era um dinheiro romano, certo? Tá? Então a inscrição que tinha ali naquela moeda era do imperador, né? Que na época de Jesus, na época desses fatos, era Tibério César, né? Tibério era o imperador romano naquela época do Cristo, certo? Então Jesus, pegando a moeda, pergunta: de quem são essa imagem e essas inscrições, né? Aí eles responderam: ora, é de César, né? Então, dai a César o que é de César. O que era de César? César representa o quê? Na concepção, né? Ou na sabedoria do Cristo, quem era César? César era o imperador do mundo. Por quê? Roma era o império mais poderoso da época do Cristo, dominava quase que o mundo ocidental todo, né? E parte do Oriente. Tanto é assim que o Império Romano é dividido em Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, certo? Então haviam praticamente dois impérios em um só, tá? Então eles dominavam o mundo. Então Jesus diz: olha, as coisas do imperador são dele. Então vocês não têm que ficar discutindo se devem ou não pagar, não. Vocês estão aqui nesse local, vocês vivem aqui? Então vocês devem obediência a ele, né? E aí vem uma lição para todos nós. Qual é o nosso estado atual? Nós que estamos aqui. Nós somos espíritos, tudo bem. Mas em que estado? Nós somos espíritos reencarnados. E se estamos reencarnados, vivemos aqui. E se vivemos aqui, devemos obediência. Obediência a quem? A César. Quem é César nos dias atuais? O governo, né? O governo de todos os países, seja lá qual país for. Já que nós somos brasileiros, ao governo brasileiro. Então eu devo obediência, eu tenho compromissos para com o governo deste local onde eu vivo. Então eu tenho obrigações para com o governo. Agora, eu tenho também obrigações para com Deus. E talvez essas obrigações sejam muito maiores do que as materiais, é lógico, porque é a obrigação da criatura para com o Criador, né? Então Jesus diz o seguinte: rapaziada, é o seguinte,
Vocês estão aqui, não estão? Tá, então vocês devem amor a Deus. Só que vocês devem obrigações também, tem que cumprir com as obrigações de vocês para com as leis do lugar onde vocês estão. Não é simplesmente cruzar os braços e dizer assim, eu só obedeço a Deus, a mais ninguém. Tá. Aí você deixa de cumprir com as suas obrigações aqui da terra para você ver o que vai te acontecer. Certo? Então, é uma questão de bom senso. Nós não estamos desencarnados, nós estamos reencarnados. Então a gente tem que pagar os nossos boletos, nós vamos ter que pagar a conta de água, de energia, internet, telefone, certo? A gente tem que comer, tem que pagar por esse alimento, pagar para poder viver, certo? Então nós temos obrigações. Obrigações para com César. César representa o mundo, certo? César é uma simbologia do mundo. Nós não podemos simplesmente abrir mão do mundo onde nós estamos. Nós estamos reencarnados. Estamos vivenciando uma experiência física, conforme tem muitos adesivos aí, né, de espíritas que dizem assim: nós somos espíritos vivendo uma experiência física, certo? E já que estamos vivenciando essa experiência, nós temos direitos e obrigações para com César, né? Para com o mundo que nós estamos, tá? Agora, a gente também tem obrigações muito maiores para com Deus. Então nós temos que saber fazer essa divisão, né? Nem tanto a terra, nem tanto o céu. Nós temos que ter esse bom senso, né? Esse jogo de cintura. Nós temos que saber nos comportar enquanto estamos aqui, tá? Porque todos nós somos espíritos conscientes. Nós sabemos dos nossos compromissos. Agora, eu posso muito bem abrir mão deles. Aí é uma escolha minha. Só que aí eu sofro as consequências. Quando eu resolvo andar fora da lei, certo? Quando eu ando fora da lei, eu assumo as consequências disso, certo? Então Jesus foi muito sábio nessa passagem. Eles queriam pegar Jesus e Jesus acabou nos legando uma lição imorredora para toda a nossa vida, né? Ao dizer a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele fala exatamente para a gente saber fazer essa distinção. E para que nós andássemos dentro desses dois limites, não saíssemos disso. Nós temos obrigações para com César, nós temos obrigações para com Deus, certo? E aí, o importante é nós sabermos nos comportar dentro desses dois parâmetros. Eu não posso só ter compromisso para com Deus, né? Eu tenho também que assumir as minhas responsabilidades para com César, porque eu estou reencarnado, eu faço parte deste mundo, eu sou uma parte integrante, certo? Então nós temos sim o compromisso de participarmos da construção de um mundo melhor. E não simplesmente deixarmos as coisas ao Deus dará. Não é nada disso, certo? Nós temos inteligência, né? O Espírito é o princípio inteligente do universo, né? Então nós temos que pegar esse princípio inteligente nosso e colocar ele a serviço do bem, a serviço do próximo, certo? Cumprindo com as nossas obrigações e ao mesmo tempo amando a Deus, né? Porque Jesus foi sábio, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. César engloba o próximo. César engloba todas as pessoas que estão aqui conosco. Aquele que verdadeiramente ama, ele cumpre com as suas obrigações.
ele é uma pessoa responsável. E quando eu falo responsável, eu estou me referindo a tudo, inclusive ao mundo que nos recebe. Eu não posso simplesmente passar por aqui dilapidando o mundo que me recebeu, destruindo a natureza, matando a natureza, agredindo a César. Eu devo obediência, né? Não é mesmo? Então, a gente tem que saber se comportar, se conduzir na vida, né? A gente tem que ter essa conscientização de que nós devemos sim obrigações a outras pessoas, devemos sim obediência às leis que nos regem. Eu não posso simplesmente andar à revelia. Não, para mim só existe a Bíblia. Eu só respeito a Bíblia, mais nada. Ah, é? Então para de pagar os seus impostos para você ver o que vai te acontecer. Para de pagar suas contas. Para de assumir os seus compromissos para você ver se a lei não vem, se César não vem te pegar. Se César não vai te capturar. Ele quer a parte dele. Certo? Desde aquela época, né? Então, não tem essa da gente falar assim, não, eu só sigo as orientações de Jesus, do Mestre, das Escrituras. Ora, mas Jesus já falou, a César o que é de César. E o que é dele? César é o quê? Representa o quê? O mundo material. Então, as coisas materiais são do mundo material. E as coisas de Deus, que normalmente estão aqui, né, pertencem a Deus. Então, que a gente saiba fazer essa distinção, né? Que a gente tenha isso na nossa mente, né? Esse é o entendimento que nós temos dessa passagem, que está em Mateus e em Marcos, né? Algumas pessoas acham que o Evangelho de Mateus, por ser o primeiro, né, dos evangelhos canônicos, né? Nós temos 4 evangelhos. Existem outros evangelhos, né? Existe o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, mas eles são tidos como apócrifos. Não foram aceitos pela igreja nos seus concílios. Concílio de Nicéia, lá no ano 315 ou 25, né? Foram aceitos apenas 4. Pois muito bem, dos 4, o Evangelho de Mateus é o primeiro, né? Se a gente pegar a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus é o primeiro, depois vem Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, tá? Só que tem um detalhe, o Evangelho de Marcos é o mais antigo. Ele foi o que surgiu primeiro, né? Normalmente, o que se tem é que o Evangelho de Marcos são as lembranças de Pedro que foram repassadas a João Marcos, que era discípulo de Pedro. Então, ele escreve o seu Evangelho, né? Depois vem o Evangelho de Mateus, na sequência vem Lucas, né? Lucas e Mateus beberam nas fontes do Evangelho de Marcos, né? Mateus é o mais antigo no sentido de que ele já tinha as anotações. Mateus escrevia ao vivo e a cores. Enquanto Jesus falava, ele estava escrevendo nos pergaminhos. Só que isso não foi reunido em um evangelho, só muito tempo depois. Haviam anotações esparsas, certo? Então, o primeiro evangelho, né, organizado que surgiu foi o de Marcos, né? Então a gente quis fazer essa observação. Mas os dois, independentemente de quem foi o primeiro, quem foi, não interessa. O importante é que eles legaram esses ensinamentos. E os dois narram essa passagem, né? Marcos, por quê? Pedro estava presente, Pedro testemunhou e depois repassou isso para João Marcos.
E Mateus estava presente também, né? E ele escreveu de memória essa passagem, né? Então, onde Jesus nos ensina a termos o nosso compromisso para com o mundo que nos recebe, para com as leis deste mundo, né? Obedecermos às leis, andarmos dentro das leis constituídas e estabelecidas, mas também andarmos sob as leis de Deus. Termos Deus no nosso coração. Termos Deus como nosso objetivo final. Que, de certa forma, todos nós estamos caminhando para os braços do Pai, né? Lembram da passagem lá do filho pródigo, quando ele cansa de sofrer e ele decide retornar ao lar paterno? Exatamente o que está nos acontecendo. Nós estamos indo ao encontro do Pai eterno. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, tá? Pela amizade, pelo companheirismo, por estarem sempre aqui. Senhor Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Rogamos, Senhor, que as vossas bênçãos sejam derramadas sobre todos esses nossos irmãos. Ampare e abençoe os seus lares e suas famílias. Envolva-os, Senhor, nas vossas vibrações de amor e de misericórdia. Pedimos, Senhor Jesus, que os vossos mensageiros espirituais possam levar alívio, consolações e esperanças a todos os hospitais, aos presídios, orfanatos, asilos, a todos os que sofrem. Pedimos pelo nosso Brasil, pela nossa pátria. Pedimos pelos governantes do nosso mundo, para que sejam justos, para que tenham sabedoria e justiça, para que tenham, Senhor, bom senso nas suas decisões. Pedimos, Senhor Jesus, por acréscimo da vossa misericórdia, pela fluidificação da água aqui presente, que ela se transforme em remédio e bálsamo para todos aqueles que dela fizerem uso. Que cada irmão e irmã, neste momento, possa estar recebendo um passe magnético, possa estar recebendo chuvas de bênçãos consoladoras e que todos tenham um dia de muita paz. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso lar. Que assim seja. Meus amigos, então, muito obrigado mais uma vez. Beijo no coração de todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário, se Deus assim o permitir. Se não houver nenhum embaraço aqui em casa, eu teria a felicidade de estar com vocês mais uma vez, tá? Fiquem em paz, tenham todos um bom dia, tá? Tudo de bom a vocês, gratidão pela amizade de vocês, tá? Desejo sinceramente que a paz do Cristo os acompanhe hoje e sempre. Tchau, tchau.